Vamos seguir para uma parte que eu gosto muito. Segue a rima. Segue a rima, que é a questão das cores, né, gente? Tipo, eu sempre gosto de falar das cores. Eu vou deixar o Bará falar primeiro. É a Adriana. Será que é a Adri que é guardiã lá da árvore? Que tá aí? Acho que não. Não sei, né? Ah, tá bom. Mas seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigado por estar acompanhando. Né? Bom, eu sempre gosto de falar bastante das cores, né? Aí eu vou deixar o Bará falar primeiro, que aí... Valeu, Dri! Eu vou deixar o Bará falar primeiro e aí depois eu acrescento alguma coisa. Tá bom? Dan, eu vou falar de uma forma simples o que está dentro dos cultos, né, afrodescendentes aqui no Brasil. E também a gente vê, né, nas matrizes africanas, o Oxum utiliza muito branco, tá? Por lá. E também o amarelo. Mas são algumas questões de alguma como fala, algum festival de Oxum lá, que eles chamam de festival. Eles colocam ela ou de branco ou de amarelo. E aqui no Brasil segue esse padrão, porém o amarelo sim é uma cor dela, é a cor de Oxum, amarelo. E o dourado que representa, né, os metais, que são o metal ouro. Então dentro do culto aqui a gente vê muito Oxum vestida de amarelo, com branco, um pouco mesclado, um azul claro, os seus pulseiras e colares dourados, né? Trazendo toda essa riqueza que ela tem, trazendo toda essa energia, né? Segundo o entendimento, o dourado, o amarelo, né, é da consciência crística. Não sei se você já ouviu falar, né? Que essa cor representa a consciência crística, né? Que não estou falando de Jesus Cristo, falando da consciência crística, que é uma filosofia muito maior, meu parecer, muito mais ampla. E então traz essa consciência também. Agora, falar de amarelo por representação, eu vou deixar para você. Tá bom, beleza. Então, sobre consciência crítica, né? Vamos começar por esse ponto, né? A consciência crítica, dentro da tradição mística e religiosa do Ocidente, né, ela é uma consciência de iluminação, de evolução e de amor, né, que permeia, né, o universo todo, né. É como se fosse uma força evolutiva que nunca para de trabalhar, né? Dentro das correntes religiosas e místicas cristãs, né, Jesus ele é a encarnação dessa força. Mas dentro das tradições ocidentais, espirituais e místicas, né, se entende que, na verdade, Cristo é uma das manifestações, mas que ele já foi Krishna, já foi Buda e tal, né? Aí isso daí a gente pode debater sim ou não, mas não importa muito isso. O que importa, né, é que existe sim uma força, né, do amor universal que direciona, né, a realidade para uma evolução evolutiva, né. Na magia elemental, né, a gente chama isso de ou paraíso ou de harmonia, né, e a cor, né, e as cores são justamente essas, né, é o branco e o dourado, né, e o dourado ele tem muito a ver com isso, porque o dourado ele na Cabala, por exemplo, gente, o dourado ele é a cor de Tiferet, né, que é a Sefirá central, né, da árvore da vida que unifica todas as outras nesse processo evolutivo, né, é um exemplo, né. Mas o dourado, né, ele é uma cor de transmutação evolutiva, né, e tem muito a ver com Oxum, mas primeiro eu vou falar um pouquinho do amarelo, tá? O amarelo, ele tem a ver, né, com a melhor utilização possível do seu poder mental, né? Então, por isso que nas histórias Oxum sempre é esperta, sabe? Porque embora ela seja uma orixá das águas, tem a ver com as emoções sim, né? Acima de tudo, né, Oxum é a sabedoria prática, entendeu? Né? Por isso o amarelo, né? Porque o amarelo é isso, é você usar a sua inteligência de forma produtiva, entende? Porque você pode usar a sua inteligência para várias coisas, inclusive a gente usa para vários nadas com frequência, né? Entendeu? Só para ficar se remoendo e tal, né? Então, Oxum, ela tem essa
questão, tipo, do direcionamento mental, né? Que é o direcionamento mental que gera riqueza. A gente às vezes para pra pensar, né, no o que faz a riqueza do mundo crescer, né? A riqueza do mundo, né, para algumas correntes econômicas vai crescer porque você tem a terra e o trabalho, né? Para outras você vai ter a terra, o trabalho e o capital investido. E as duas, elas estão só parcialmente certas, porque o que, na verdade, faz a riqueza do mundo crescer é o surgimento de novas ideias. Entende? Porque só com novas ideias você vai criar novas aplicações para o trabalho, para a terra ou mesmo para o capital, saca? Né? E essas novas ideias, elas nascem, vamos lá, nascimento de novo, quando a gente usa a nossa mente de forma produtiva. E isso é representado pelo amarelo de Oxum, né? Deixa eu fechar a janela, porque esses motoqueiros aqui tá né? Bom, enfim, né? Então, o amarelo, ele tem essa questão, né? Ele é o foco produtivo da mente, né? Por isso o Oxum sempre é esperto. Não tem história, que Oxum é tonta. Não tem. Eu não conheço nenhuma. Entendeu? Oxum sempre é esperto. Entendeu? Né? E aí você tem o dourado e o branco, né? O branco, né? Eu tenho pra mim, né? O Bará não concorda muito comigo nesse ponto, né? Que todo orixá que tem um pedacinho de branco, ele meio que tá a um serviço direto de Oxalá, entendeu? Ele tem uma ligação com uma função muito específica de Oxalá. E Oxum, na minha leitura, tem essa ligação porque ela traz o dourado, né? E o dourado é justamente essa consciência crítica da evolução. Então ela transcende simplesmente o poder da mente produtiva e se torna o poder da transfiguração energética, né? O objetivo dos alquimistas, né, da Idade Média, né, era transformar o chumbo em ouro, né? Mas para isso eles precisavam desenvolver a pedra filosofal. A pedra filosofal, na verdade, é a melhor utilização possível da sua mente. É disso que se trata, né, quando você passa por aquela miríade de simbologias malucas da alquimia, né? É você trabalhar a sua mente, né? E aí se dizia assim entre os alquimistas: se você quer transformar chumbo em ouro, erga-te acima do pó, né? E Oxum é isso em essência purinha, sabe? Ela é a força da mente que faz com que a gente se entenda como uma força de transfiguração, né? De uma força de criação de riqueza, né? E você, através dos encantos de Oxum, pode se erguer acima do seu pó, né? Acima das suas limitações, daquilo que de como você se limita, de como que você às vezes se coloca para baixo, né? E aí quando você se ergue acima do pó, você pode transformar chumbo em ouro. E talvez esse seja um dos encantos mais maravilhosos de Oxum, né? Porque Oxum ensina a gente a ter amor próprio. E o amor próprio é o que faz a gente transformar chumbo em ouro. Ora é eu.